seu conhecimento é o seu maior trunfo. Imagina que eu quero iniciar sem nenhum conhecimento de plantas. Esse foi um comentário de uma pessoa aqui no canal sobre aquele vídeo como começar a vender plantas do zero. Se você se interessar também por este conteúdo, ele está aqui no canal. Fique à vontade, que você seja cultivado para começar a plantar, a colocar mais plantas na sua casa, na sua varanda, no seu jardim. E eu me deparei com esse comentário, eu achei muito fofo, muito respeitoso, muito carinhoso, com certeza de alguém que está em busca de algo com mais sentido na vida. Porque ele é alguém que deseja começar a vender plantas, no ramo de plantas, alguma coisa, né? Ou na jardinagem, ou cultivar em casa. O que me prendeu aqui nessa fala dele é que ele diz assim, ó, o seu conhecimento é o seu maior trunfo. E é a partir daqui que eu vou abordar com vocês uma breve reflexão. O nosso conhecimento é o nosso maior trunfo, realmente. Eu concordei plenamente com ele e desde já eu quero agradecer você, não vou falar o nome, né, da pessoa, mas se você estiver assistindo esse vídeo, eu quero dizer para você que você me fez pensar muito no que eu estou fazendo, pelo qual propósito eu estou fazendo. Eu já tenho isso muito claro na minha mente, eu não tenho dúvida que o meu Senhor, o meu Deus me chamou para isso, para este tempo, e eu sei que não é só falar de plantas, não é só sobre jardinagem, isso aqui é algo muito maior, é um cultivo muito maior que eu quero deixar no coração das pessoas. E tem uma parábola que fala, né, sobre o semeador que saiu a semear. As sementes que caíram em bom solo, elas nasceram, germinaram, cresceram, frutificaram. É o que eu desejo aqui, que de alguma forma, tudo que está sendo feito aqui, nesses poucos momentos que a gente passa juntos, eu desejo que você saia daqui com um conteúdo a mais. Mais do que você ter um jardim em casa, mais do que você ter plantas em casa. O meu desejo é que você encontre o jardineiro, o verdadeiro jardineiro, aquele que cuida da gente, aquele que cuida do nosso jardim, do nosso coração, da nossa alma, que é o nosso Jesus Cristo. Isso é o que eu desejo verdadeiramente para você. Vamos juntos refletir nessa mensagem? O seu conhecimento é o seu maior trunfo. A palavra trunfo vem da ideia de cartas, como um jogo, onde o trunfo é a carta maior, mais poderosa, capaz de virar o jogo. Esse aqui é o significado de trunfo. Hoje, o que é que você tem que é capaz de virar esse jogo aí que você está vivendo? Algum conhecimento a gente tem. Ao longo da vida, a gente já adquiriu alguma habilidade ou algum conhecimento. O que é que você tem hoje que você pode compartilhar com as pessoas? Sabe por que eu estou levantando esse questionamento? Porque muitas vezes nós ficamos presos àquilo que a gente ainda não tem. Então vamos olhar em direção para aquilo que a gente tem, não esquecendo do que não temos. Eu vou já voltar aqui nessa parte de não ter conhecimento. Mas neste momento eu quero que você olhe para você, para tudo que você já fez, seja em áreas profissionais ou na sua área pessoal, o que é que você sabe fazer? Alguma coisa você sabe. Antes de eu começar a vender plantas ou trabalhar com plantas, eu sabia de outras coisas. Por exemplo, eu sou formada em jornalismo. A minha graduação é em jornalismo. Porém, eu fiz outras especializações que me levaram para as outras áreas. Por exemplo, cheguei na fitoterapia. Através da jardinagem, eu cheguei na fitoterapia. E da fitoterapia, eu almejo avançar para outros lugares. Mas o que eu fiz lá atrás já me traz uma bagagem. E o que eu fiz lá atrás não está isento. Em algum momento eu vou usar isso em uma outra atividade. Recentemente eu fui convidada para participar de uma ação que estava tendo
no Instituto Mulheres Guerreiras Promovendo Cidadania, aqui no bairro em Manaus, pertinho daqui de onde a gente está morando. E lá eu tinha que atuar como jornalista, eu tinha que fazer algumas perguntas, entrevistar algumas mulheres, gravar esses vídeos, editar esses vídeos e enviar para a instituição. E foi muito legal, porque aquilo que eu achava que estava adormecido, está lá engavetado, está lá só esperando o momento certo de ser usado. Ou seja, aquilo que eu aprendi lá no passado, no momento em que eu precisar, eu vou usar. Assim como eu tento trazer algumas coisas aqui para o que eu faço hoje. Eu era extremamente tímida na frente das câmeras, mas o jornalismo me ajudou a trabalhar isso, me ajudou a quebrar essa timidez. Tanto é que na faculdade, quando tinha os trabalhos, eu preferia fazer os trabalhos de bastidores. Eu não queria estar na frente das câmeras, eu corria das câmeras. Tanto foi assim que, assim que eu estava finalizando o jornalismo, eu e mais outras pessoas que estavam ali convivendo comigo naquele tempo, a gente começou um trabalho de rádio, porque o rádio, hoje não mais, né, que agora já tem um rádio web, que você pode estar aí também transmitindo a imagem, mas antigamente o rádio era aquele instrumento que só levava a sua voz, aquilo para mim era muito confortável. Só que, ao longo do caminho, a gente vai amadurecendo e a gente vai vendo que aquilo que a gente não busca aprender vai nos prendendo, vai nos adormecendo, vai ficando confortável demais. Eu quero falar para você aqui uma coisa. Desconfie das coisas que estão confortáveis demais para você. Se está confortável demais, não está gerando crescimento. A dor faz parte do crescimento. Então vai ter momento que vai ser dolorido, sim. A gente vai sofrer. No meu caso, depois que eu finalizei a graduação, que eu tive que fazer alguns estágios, eu tive que ir para frente das câmeras. E se eu tivesse já trabalhado isso antes, lá mesmo na graduação, olha o quanto eu teria evoluído. Mas não, eu preferi ficar me prendendo. E aquilo, querendo ou não, me prejudicou de alguma forma. Porém, eu entendi aquilo como um atraso e resolvi correr atrás do prejuízo. E se você me perguntar por que eu não escolhi o jornalismo em vez da jardinagem, porque hoje as pessoas daquele tempo, né, se eu encontrar com elas hoje, alguns amigos, colegas mesmo do tempo da faculdade, eles vão me cobrar, mas por que você não está no jornalismo, em vez de você agora escolheu o jardim, jardinagem, jardineira, e fica uma coisa meio que pejorativa, né? É uma comparação meio que diminutiva. É o que a gente sente de verdade, assim, quando eu converso com eles, eu sinto isso da parte deles, mas para mim está muito bem resolvido isso. Não tem lamentação, não tenho nenhuma comparação com eles. Eu escolhi aquilo que faz bem para mim neste momento. Me faz bem principalmente espiritualmente, intelectualmente, emocionalmente, profissionalmente. É claro, gente, que eu ainda não estou ganhando tanto quanto eu gostaria de ganhar na jardinagem. Não estou, não vou falar aqui nenhuma ilusão. Está longe ainda do que eu tenho como propósito de vida. Isso daqui ainda não me sustenta. Graças a Deus tem o meu esposo aí que trabalha, ama o que ele faz também, e isso ajuda com que ele seja o provedor da nossa casa. E a jardinagem ainda não chegou nesse momento, mas eu creio que ela vai chegar. Mas esse também não é o meu foco, não é o meu rumo. Vou trabalhar aqui porque eu quero ganhar dinheiro e isso daqui vai me dar muito dinheiro. Pelo contrário, vejo a jardinagem como fazendo parte da minha missão. Só para explicar para vocês por que eu não estou no jornalismo hoje, eu passei por um momento, logo que eu estava estagiando, e eu tive uma mega oportunidade de ficar na empresa onde eu estava estagiando. Por quê? De todos nós que estávamos ali estagiando, eu era a única com certificado já de jornalista. Eu estava me especializando em rádio e TV. E todos os outros colegas que foram também para aquele estágio, eles estavam concluindo um técnico de rádio e TV quando eu já estava na graduação, já tinha concluído a graduação. Então eu estava na frente deles. E isso era bom para mim, por um lado era muito bom, e foi muito bom o período de estágio. Só que eu
Depois que eu aceitei Jesus, muitos propósitos de vida mudaram, tomou outro rumo. Então, já desde ali, eu já comecei a olhar o jornalismo com um outro olhar. Eu praticamente peguei essa profissão e quis trazer ela mais para o mundo espiritual mesmo, trabalhos mais voltado para missões. A gente chegou a fazer alguns trabalhos missionários e eu fui muito feliz fazendo esses trabalhos. E um dia, para chegar até a emissora que a gente estava estagiando, passava por uma passarela que dava umas voltas assim. E eu lembro que eu sempre vinha com o fone de ouvido ouvindo uma rádio de manhã. Sempre fui apaixonada por rádio. Aqui, ou eu tô ouvindo podcast ou ouvindo uma rádio, mas nem todos os dias. Eu escolho aí uns momentos para que eu também ouça as coisas naturais que estão acontecendo ao meu redor. Então, nesse dia, eu fui descendo, né, a passarela, fazendo essa volta, e ouvindo a rádio, o locutor falou assim, ó, e eu tomei aquilo como fosse para mim. E a gente sabe, né, quando o Espírito Santo fala com a gente, ele falou assim, ó, você foi chamada para falar de vida e não de morte. Essa frase ficou comigo o dia inteiro. O dia inteiro não, né, até o meu expediente que a gente estagiava. Entrava 8 da manhã e saía meio-dia. E aí, o que que acontece? O que que foi... Eu tive algumas decepções na faculdade, né? Já saí meio que decepcionada lá do jornalismo, porque a gente entra achando que vai mudar o mundo, né? Achando que vai fazer justiça, quando na verdade não. É ainda mais o jornalismo hoje, na atualidade, que a gente sabe que a realidade é ou você é da direita ou você é da esquerda. Mas enfim, eu ouvi essa palavra, você foi chamada para falar de vida e não de morte. E olha só, qual era o nosso trabalho dentro do estágio? Reportagem de rua. A gente ia para a rua com os repórteres, com uma repórter no caso, com um câmera, e aí a gente fazia esse acompanhamento com ela. E era um jornalismo policial, né? Sensacionalista mesmo. E aí, todos os dias, gente, a gente ia a lugares que existia pessoas que tinham sido assassinadas, que tinham sido mortas da pior forma possível. E você tinha que lidar com essa situação, né? Você tinha que lidar com a pessoa ali já muitas vezes em processo de decomposição. E isso para mim foi muito difícil. Eu lembro de uma vez, a gente foi chamado para uma área rural, foi encontrado uma pessoa, né, sem vida. Eu não sei nem como falar aqui, né, porque o YouTube ele faz algumas restrições. Mas a gente chegou nesse local e a gente teve que fazer o trabalho do repórter. Não é um trabalho investigativo da polícia, é o trabalho do repórter. A gente coleta os maiores dados que a gente puder pegar daquela pessoa para começar ali, né, uma investigação jornalística. E eu lembro que eu chegava, né, nesses lugares e eu ficava muito impactada com as imagens. Aí o câmera, a repórter falava assim para mim, tá tudo bem, se acalma, daqui a pouco você se acostuma. Eu sabia que eu não ia me acostumar com aquilo. Eu sabia que eu não ia me acostumar. E eu tinha medo de me acostumar com aquilo. Porque perder a sensibilidade, não porque eles têm que, né, ficar todo o tempo emotivo, não tem como. Mas acaba que você se acostuma com aquela situação. E eu não queria isso. E aí eu fui para casa naquele dia, fiquei pensando, né, naquela voz, você foi chamada para a vida e não para a morte. E teve uma situação que para mim foi a minha decisão de que eu não ia continuar no jornalismo, não em jornalismo policial sensacionalista. Esse estava claro para mim que eu não queria. E o que é oferecido na minha cidade, que se tem mais propostas de trabalho, infelizmente é nessa área. Nesse dia a gente foi para a rua mais uma vez e aí nós fomos chamados para ir a um córrego de rio que passa bem entre a cidade. Chegando lá, a gente viu, né, aqueles restos mortais e as pessoas chegando com o braço, com a perna. Detalhe, gente. Então, assim, gente, eu ficava muito mal quando eu tinha que lidar com essas cenas. Eu não conseguia filtrar isso de forma, digamos que, inteligente, né?
Eu chegava em casa com todo aquele peso daquelas cenas. Desculpa, coçou minha garganta. Eu não conseguia dormir. Passei muito tempo sem conseguir. Ih, a voz está falhando. Passei muito tempo sem conseguir comer carne. Não conseguia comer carne. Lembrava da cena. Eu não tô emocionada, não. É minha garganta mesmo. Não que eu não deveria, né? Mas é minha garganta. A voz tá falhando. Então, eu não conseguia comer carne, não conseguia dormir. Pra mim, aquilo não era normal. Eu não conseguia assimilar aquelas informações de que é assim mesmo, daqui a pouco você se acostuma. Eu não conseguia. Por esse olhar, eu não conseguia. E isso me fez entender que naquele momento... Nossa! Isso me fez entender que naquele momento o jornalismo, para mim, não era o mais adequado. Não o jornalismo policial, não o jornalismo sensacionalista. Por que isso me ajudou a entender? Primeiro, porque eu ouvi aquela voz no rádio, para mim naquela manhã, já ali nos últimos dias do meu estágio. Foi muito de Deus para mim, porque eu sei que quando eu me envolvo em algo, eu vou com muita profundidade, eu vou para aprender, é tudo ou nada. Eu me envolvo mesmo. Eu costumo falar que às vezes eu vou de 8 a 80, não tem meio termo para mim não. Quando eu me envolvo numa causa, eu me envolvo. E eu sei que se eu continuasse ali de 2 a 1, ou de fato eu ia ficar uma pessoa muito fria, porque com o tempo você passa a normalizar as coisas. Ou então eu ia adoecer. Ia adoecer porque eu não ia conseguir lidar com aquelas cenas todos os dias. E era todos os dias. E uma das coisas que eu pensava muito, todas as vezes que eu via uma vida ceifada, eu me perguntava, será que essa pessoa conheceu a Cristo? Será que alguém um dia pregou para ela? E eu, de uma certa forma, me sentia culpada, porque é como aquela voz tinha me dito naquele momento em que eu desci ali aquela passarela. Eu fui chamada para falar sobre vida, não para falar sobre morte. Então eu, de uma certa forma, eu me cobrava. Mas até aí, tudo bem. Encerrou o tempo do estágio. Eu sabia que eu não ia continuar, eu não queria continuar. Com todas as possibilidades ao meu favor, eu decidi não continuar. Hoje, eu me pergunto o seguinte, para Deus, né? A minha pergunta é para Deus. Deus, eu gosto do jornalismo, eu amo jornalismo, mas eu não quero esse jornalismo. Hoje, infelizmente, o jornalismo no Brasil e no mundo, não é só no Brasil não. Ou você é da direita ou você é da esquerda, você tem que se posicionar e, querendo ou não, uma hora ou outra você tem que fazer uma escolha. E quando a gente vai para a faculdade, né, para a universidade, a gente acha que a gente vai mudar o mundo, que foi a minha grande decepção. Somos sonhadores e isso, por um lado, é bom. Mas o que eu quero dizer com isso? O que eu aprendi, isso ninguém vai poder tirar de mim. O que eu aprendi lá no passado, eu posso agregar com o que eu faço hoje. O fato de hoje não estar com o microfone na mão, não estar numa bancada jornalística, não estar com um crachá, confirmando, né, que eu estou jornalista no momento, porque eu não sou, e eu quero que você saiba disso. Se você tem alguma profissão, você não é médico, você não é enfermeiro, você não é psicólogo, você está, né? No momento você está, se você está efetuando esse trabalho, você está. Mas você é um filho de Deus, se você reconhece Jesus como o único suficiente Salvador, você é filho de Deus, essa é a sua identidade. As demais coisas são agregações na nossa vida. Então, o que eu peço hoje a Deus? Deus, me dê clareza como é que eu posso agregar o jornalismo com o que eu faço hoje, porque eu amo ouvir. Se tem uma coisa que eu gosto e que todo jornalista precisa entender e aprender, é ouvir pessoas. Mas acontece o contrário. É o que mais fala. É claro que para a gente investigar, ter resposta, a gente vai precisar questionar. Mas quando a pessoa está falando, você já está sendo revelado algumas
perguntas que você faria. Então, às vezes eu estou conversando com um senhor, com uma senhora, com uma pessoa, eu não preciso de um microfone na mão e nem de uma câmera ligada para simplesmente saborear aquela conversa, me deliciar naquela conversa, o que eu aprendo com aquela pessoa. E na medida do que a gente vai conversando um com o outro, as perguntas vão nascendo. E isso me lembra muito o jornalismo. Então, hoje eu penso num trabalho voltado aqui para a jardinagem, nessa área de que eu posso ir sim na casa daquele senhor, da Dona Maria, do seu Chico, seja lá quem for, que eu posso sentar com ele, a gente tomar um café, a gente conversar sobre como foi a vida dele, o que fez ele mudar de direção, o que fez, de repente, ele, uma pessoa que morava na cidade, tomou a decisão de ir para o campo. Eu gostaria também de trazer esse tipo de trabalho aqui para o canal, mas isso futuramente. E isso se Deus quiser também. Se ele não quiser, ele tira dos planos e coloca os planos dele. Eu estou aqui para estar acessível àquilo que Deus quer. E hoje eu vejo a jardinagem como fazendo parte desse chamado. Hoje eu penso estender esses trabalhos de uma forma voluntária para instituições como orfanatos, asilo, atender essas pessoas de alguma forma possam ser beneficiadas com esse contato da pessoa com a criação de Deus. Então, é um caminho que eu estou seguindo e buscando conhecimento para a minha vontade é de atender essas pessoas. E eu quero que essa vontade seja a vontade de Deus, porque se não for, ele vai tirar do meu coração, mas se for, ele vai junto no caminho e ele vai fazer, realizar. Eu poderia contar para vocês aqui um monte de sonho que eu tenho, mas são sonhos. Quando se trata de sonhos, a gente precisa guardar no nosso coração e trabalhar em silêncio para que eles aconteçam. Então hoje eu quero que você olhe não para aquilo que te falta, mas para aquilo que você tem. Enquanto você não tem conhecimento, você vai em busca de conhecimento. Você vai em busca de habilidades. Eu quero deixar para vocês uma palavra. Na verdade, eu vou deixar o texto e eu quero que você, ao encerrar esse vídeo, pegue a sua Bíblia. Se você não tiver uma Bíblia física, você pode pesquisar aí no seu celular mesmo. Ela está em Mateus, capítulo 25, do versículo 14 ao 30. Ela é a parábola dos talentos, porque eu estou acreditando que você vai pesquisar. Você vai se comprometer e vai ler, porque vai te ajudar muito, assim como me ajudou. Gente, isso aqui foi para mim uma janela se abrindo quando eu estava muito perdida na minha vida. E o interessante aqui nessa história é que no final, esse senhor pega esse um talento desse que eles tinham enterrado e dá para aquele que tinha mais 5 talentos. Aquele que tinha 5, que tinha ganhado já 10, ganhou mais um. Então ele ficou com 11 talentos. Enquanto aquele que tinha só um, com medo de multiplicar o talento e acabou enterrando, perdeu, ficou sem nenhum. O medo de tentar nos paralisa. Nós perdemos a nossa habilidade por medo de tentar. E uma coisa que nós podemos observar aqui, que é aquilo que nos é dado, que nos é confiado, nós precisamos multiplicar para que nós sejamos bem-sucedidos e tenhamos mais habilidades, mais talentos. Nós precisamos multiplicar aquilo que nós já temos. Às vezes, será que você tem medo? Você tem insegurança de compartilhar aquilo que você sabe com alguém. Agora eu quero que você se faça uma pergunta. Porque as respostas que nós precisamos estão nas perguntas que nós não fazemos a nós mesmos. Por que você tem medo de compartilhar o seu conhecimento? Por que você tem medo de multiplicar na vida do outro aquilo que você sabe? Hipóteses. Eu tenho medo porque ela pode se tornar uma pessoa melhor que eu naquilo que eu já sei fazer. Eu tenho medo porque ela pode multiplicar na vida do outro aquilo que eu não consigo multiplicar. Meu medo está baseado em que esse servo aqui, inútil, chamado pelo Senhor dele, servo inútil, lançai para fora.
Ele deixou de multiplicar porque ele ouviu falar que esse Senhor, ele ceifava onde ele não semeava e ajuntava onde ele não espalhava. E ele negligenciou. Ele achando que ele estava fazendo bem, ele estava fazendo mal. O que nós temos não é nosso, não é sobre nós, é sobre o outro, é sobre multiplicar. Quem já ouviu, ele é quase que um poema. É um rapaz que ele vai recitando esse verso, acho que numa formatura. Eles estão se formando e o rapaz ele vai dizendo que a árvore não dá fruto para si mesma, o rio não bebe das suas águas. E é assim, a natureza é assim, porque ela é abundante, porque ela se doa, é a lei da natureza, é a lei de Deus sobre nós. Aquilo que nós temos é sobre multiplicar na vida do outro. Quanto mais nós multiplicamos, mais o Senhor nos capacita, mais habilidade nós adquirimos para possuir outras coisas. Hoje eu tenho o maior prazer de dividir com vocês aquilo que eu aprendo sobre jardinagem, sobre a fitoterapia. E o meu maior desejo é que você encontre esse olhar de direção. O que é que você sabe fazer com aquilo que você já tem? E enquanto você busca mais conhecimento para fazer aquilo que você mais deseja, faça multiplicar aquilo que já está nas suas mãos hoje. Eu desejo que essa palavra venha multiplicar na sua vida e que você reserve um tempo para estudar sobre a parábola dos talentos, que está em Mateus capítulo 25, a partir do versículo 14. Faça essa leitura com um pedido a Deus. Peça, Espírito Santo de Deus, abra a minha mente, o meu coração, para que eu enxergue aquilo que o Senhor já me deu e que eu não estou conseguindo multiplicar na vida do outro, porque eu não consigo enxergar em mim as minhas capacidades, as minhas habilidades. Mas me ajude a semear na vida do outro aquilo que o Senhor plantou em mim e aquilo que o Senhor vai cobrar de mim. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau.